que fazer quando uma fabricante de smartphones resolve lançar no mercado dois modelos que são extremamente parecidos? Pois a Motorola fez isso e trouxe o Moto X4 e o G5S Plus, que inclusive tem um preço estimado muito próximo do seu irmão. Mas além das semelhanças no design, no desempenho e nas câmeras, onde de fato esses caras acabam se sobressaindo, hein? Pois bem, my friends, agora vamos lá tirar essa dúvida de uma vez por todas e colocar os dois intermediários da Motorola frente a frente. Estamos lidando com dois intermediários que este ano precisaram se reinventar para o público. O G5S Plus carrega um corpo inteiro de alumínio com mais ou menos 170 gramas de peso e proteção contra respingos d'água, com um leitor biométrico na frente numa espécie de botão multifunções que é sensível ao toque. O Moto X4 repete esse último ajuste, mas traz o vidro na traseira. Isso daí acaba dando ao modelo da linha Moto X a vantagem de se encaixar melhor nas suas mãos, também por causa do tamanho reduzido e do peso que é 10 gramas mais ou menos mais leve. Como bônus, o dispositivo tem certificação IP68, que realmente garante que ele possa sobreviver ao contato direto com a água, algo que é muito diferente da aplicação do nano-revestimento no G5S Plus. Mas, de modo geral, a Motorola repetiu a dose no X4. Olhando rapidamente, você consegue notar os elementos presentes nos últimos aparelhos da fabricante, e aparentemente essa identidade visual ficou bem empregada nestes dois. E é claro, com isto nós também estamos falando daquela câmera que fica bem saltada em ambos. Mas beleza, se você curte câmeras desniveladas não tem nenhum problema, nós respeitamos e entendemos essa opinião, só que o ponto aqui vai para o Moto X4, com o IP68 sendo o grande destaque. À medida em que avançamos para celulares com mais memória interna, a Motorola traz 32 GB de espaço nesses dois dispositivos. E olha, isso daí é ótimo, pois ambos ainda aceitam cartões microSD em uma bandeja que é híbrida. Mas, por outro lado, se você não tem interesse em gastar grana em um desses cartões, saiba que o Moto G5S Plus vem com mais ou menos 22 GB livres, contra mais ou menos 17 GB do X4. A Motorola diz que isso é normal, que o dispositivo mais recente vem com isso daí mesmo de espaço interno. Nas outras especificações, o X4 ainda tem chipset Snapdragon 630, que é octa-core de 2.2 GHz, 3 GB de RAM e o Android na versão 7.1.1 Nougat. No lado do G5S Plus temos um Snapdragon 625, que é octa-core de 2.0 GHz, com a mesma quantidade de RAM e versão do Android. O desempenho dele para o uso básico, considerando as redes sociais e jogos que exigem pouco do hardware, fica bem próximo. Mas é quando você abre um jogo mais pesado ou precisa forçar a multitarefa para algum trabalho específico que o X4 realmente tem vantagem. Mas vale lembrar também que os dois trazem suporte ao NFC e rádio FM, mas somente o G5S Plus tem suporte à TV digital no padrão OneSeg. No fim das contas, nós sabemos que o Moto X4 tem desempenho melhor, mas com menos memória. Já o G5S Plus entrega algo próximo e com mais memória livre, favorecendo assim a usabilidade. Nós aqui do Canaltech vamos considerar um empate, mas e para vocês, o que é mais importante? Mais memória interna ou mais desempenho? Displays IPS geralmente não se tornam referência de mercado, mas a Motorola soube criar um ajuste balanceado. Esses dois aparelhos não têm o melhor resultado já visto, é claro, mas estão entre os melhores para esse padrão. As cores aqui são vívidas e sem opacidade, com um balanço de branco bem bacana. É claro, tudo isso sem a precisão de cores e recursos realmente legais que são proporcionados pelo AMOLED, mas tudo bem. Desse lado aqui nós temos o Moto Tela, que faz algo semelhante ao Always On Display, mas que pode gastar um pouco mais de bateria. Só que a escolha mesmo fica na preferência de quem tá com a grana para comprar qualquer um deles. Enquanto o Moto G5S Plus pode agradar mais quem prefira telas maiores, o Moto X4 se encaixa numa posição para quem prefere celulares confortáveis. Respectivamente, estamos falando de 5,5 contra 5,2 polegadas. O tamanho entre eles é um diferencial básico, mas a resolução é a mesma, Full HD 1080p. Com isto, o G5S Plus tem densidade aproximada de 401 ppi, contra 424 ppi do X4. Na prática, nós vamos confessar que essa diferença é bem perceptível com imagens em alta resolução. No mais, os dois aparelhos trazem proteção Gorilla Glass 3 para a tela não se quebrar tão fácil.
Esse foi o ano que a Motorola passou a investir em câmeras duplas. Moto G5S Plus e X4 trazem um conjunto bem similar e que são capazes de fazer fotos com diferentes efeitos. O Moto G5S Plus tem duas câmeras na traseira de 13 megapixels com abertura f2.0, onde um dos sensores é monocromático e gera imagens mais detalhadas e com cores balanceadas. Já o Moto X4 tem um sensor de 12 megapixels f2.0 e outro de 8 megapixels f2.2 grande angular, que é capaz de alcançar até 120 graus. E olha, até aqui tudo bem, pois os dois conjuntos conseguem fazer boas fotos. Quer dizer, não vai esperar a mesma qualidade nas fotos grande angular, ou mesmo utilizando o recurso de fundo desfocado. Esses dois aparelhos são intermediários, repetindo, e lidam melhor com o sensor principal para as fotos tradicionais. Só que antes de terminar esse tópico, nós vamos comentar algo intrigante. A câmera de selfies do G5S Plus tem 8 megapixels f2.0 e ângulo de captura de 83 graus. Já o Moto X4 tem o dobro de resolução com a mesma abertura de lente e com selfie panorâmica de até 120 graus. O que acontece, porém, é que um problema impede que o X4 deixe o objeto central em foco. E por objeto central, nesse caso, nós queremos falar você. Com isso daí em mente, nós deveríamos considerar um ponto para o Moto G5S Plus. A Motorola trouxe recursos legais para os dois, um com fotos preto e branco de verdade, outro com ângulo aberto para fotos e vídeos mais legais. Só que, até a data de publicação deste comparativo, o Moto X4 ainda apresentava esse problema de foco, e por causa disso, o ponto aqui vai para o G5S Plus, pelo simples motivo dele funcionar do jeito que tem que funcionar. Esses dois celulares da Moto são tão parecidos que até mesmo na bateria a empresa repetiu a mesma dose. São 3.000 mAh em ambos e o Turbo Power consegue devolver a carga em menos de 1 hora e 30. A principal diferença por aqui é que o Moto G5S Plus tem entrada micro USB e o Moto X4 traz uma entrada USB tipo C. A autonomia desses dois caras é bem parecida, mas nos nossos testes práticos o modelo da linha Moto G se saiu melhor. Ele teve uma descarga média de 13% por hora reproduzindo vídeos no YouTube com brilho máximo e conectado ao Wi-Fi, enquanto que o modelo da linha Moto X registrou uma queda de 15% por hora nas mesmas condições. Se você é um usuário mediano, provavelmente não vai notar essa diferença entre eles. Os dois te dão a certeza de funcionar por um dia inteiro sem preocupações, mas o G5S Plus acaba fazendo isso com um pouco mais de folga, logo o ponto vai para ele. Atualmente, até a data de fechamento desse vídeo, era possível encontrar o Moto G5S Plus na faixa dos R$ 1.100, enquanto que o X4 no varejo é possível ser encontrado por cerca de R$ 100 a mais. E tudo bem, nós já passamos por todos esses tópicos aqui, mas R$ 100 de diferença ainda assim são R$ 100. Ponto para o Moto G5S Plus. E nós fechamos o nosso comparativo entre esses dois intermediários da Motorola da seguinte maneira: 5 pontos para o Moto G5S Plus, em usabilidade mais desempenho, display multimídia, câmeras, bateria e preço, e 3 pontos para o Moto X4, em construção, usabilidade mais desempenho e display multimídia. Nós entendemos que o Moto X4 deveria reviver uma fórmula interessante da Motorola, e em partes ele fez isso. O seu desempenho é bacana, apesar da pouca memória, e as suas câmeras têm recursos legais, apesar daquele problema de foco no sensor frontal. Mas ainda assim, ele tem um corpo menor e em vidro, com certificação IP68 e tela com boa definição. O Moto G5S Plus leva a vantagem de suprir o desempenho até um nível bacana, tem bateria similar à do Moto X4, câmeras que ficam na média e memória mais cheia. Além de tudo, se você não se importa tanto assim com proteção contra a água, o modelo da linha Moto G é um pouquinho mais barato. Mas e aí, vocês concordam com todos esses pontos? O Moto G5S Plus realmente acaba sendo uma opção melhor ao Moto X4? Comenta aqui embaixo no campo de comentários. E é claro, clicando aqui embaixo no nosso nome, você pode se inscrever no nosso canal e conferir as análises individuais desses dois aparelhos. Nós vamos ficando por aqui e nas redes sociais nós somos o Canaltech com CH no final. Valeu galera, tchau tchau!